Olá, queridos alunos! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre inequações do segundo grau. Vou trazer 3 exemplos para explicar para vocês, um diferente do outro, né? Cada um é um caso. E vou resolver cada um para vocês, explicando sobre o método de resolução de inequações de segundo grau. Já tem uma aula aqui sobre inequações, definição, inequação do primeiro grau e como resolver. Eu vou deixar como sugestão no final do vídeo. Se você não assistiu, assiste lá, porque você vai precisar para entender direitinho o vídeo de hoje, tá bom? Então, bora lá. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é esse. Determine a solução da inequação menos 2x ao quadrado menos x mais 1 menor ou igual a zero. E como é que a gente resolve as inequações de segundo grau? A gente resolve utilizando o teorema de Bhaskara, né? Ou quando a inequação for incompleta, a gente pode utilizar algum método daqueles para a equação incompleta, né? A gente utiliza o mesmo método de equações. Aqui eu vou resolver utilizando o método de Bhaskara, porque aí a gente tem todos os termos, né? Tem o termo A, o B e o C. Então, vou começar aqui identificando quem é o meu termo A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então, o meu termo A é o que acompanha o meu x ao quadrado, como se fosse na equação do segundo grau. Então, o meu termo A é menos 2. O meu B é quem acompanha o x, então, menos 1. E o meu termo C é o termo independente, que é 1. Beleza? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar as raízes, como se isso daqui fosse uma equação. Se você preferir, até troca aqui o sinal para igual, transforma em uma equação de segundo grau e encontra as raízes dessa equação, tá bom? Então, bora lá. Eu vou transferir isso aqui para a fórmula, né, para o teorema de Bhaskara, e a gente vai encontrar, então, os zeros dessa equação, vamos dizer assim, né, porque a gente vai calcular como se fosse uma equação, para depois encontrar aí a solução da inequação, tá bom? Então, vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Vou colocar aqui no cantinho para vocês. Tá bom? Aqui a fórmula de Bhaskara. Tem gente que gosta de deixar isso aqui como um delta, né, e depois calcular primeiro ele, depois substituir, mas eu vou deixar assim já pronto aqui. Então, eu vou substituir aqui os meus valores, né, nesse teorema aqui e vou encontrar os zeros dessa equação, tá? Então, bora lá. Menos b e o meu b é menos 1, então vai ficar o quê? Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 1, sobre 2 vezes A. 2 vezes A, que é menos 2. Certo? Então, vou dividir aqui. Então, substituir aqui, beleza? Agora, eu vou calcular isso aqui. Multiplicando aqui sinais iguais, resultado positivo. Então, aqui vai ficar 1 mais ou menos, menos 1 ao quadrado é 1. Esse menos, multiplicando com esse menos que tá aqui dentro, ó, vai se tornar positivo, né? Sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Então, sobre 2 vezes menos 2, menos 4, certo? Aqui a gente já sabe que vai ficar raiz quadrada de quanto aqui? 9, né? Vou até colocar aqui, isso aqui, ó, vai ser igual a 9, certo? Então, vamos lá. Como que vai ficar isso aqui? A nossa primeira raiz vai ficar 1 mais raiz quadrada de 9 é quanto? 3, né? Sobre menos 4. Então, a gente vai ter aí 4 sobre menos 4
Na multiplicação e divisão, quando a gente tem sinais opostos, o resultado é negativo, certo? Então, a nossa primeira raiz aí já é o quê? Menos 1, tá certo? Agora, vamos para a nossa segunda. 1. Agora, já fiz com o sinal de mais, vou pro de menos. Menos 3 sobre menos 4. Aqui eu tenho menos 2 sobre menos 4. E aí, vou simplificar aqui por 2. 1 sobre 2. Por que agora ficou positivo? Porque eu tenho divisão de sinais iguais. Então, o resultado é positivo, tá bom? Então, nossa primeira raiz é menos 1. Nossa segunda raiz é 1 sobre 2. Encontramos a raiz, as duas raízes. Esse é o primeiro passo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. E aí, o gráfico dessa inequação de segundo grau é uma parábola, né? Olha só. E para onde que é a concavidade dela? Para cima ou para baixo? Aí, o que a gente tem que observar? O sinal do nosso A. O nosso A é o quê? Negativo, né? Você vê aqui, ó. Ele é negativo. Então, a concavidade vai ser o quê? Para baixo, tá? Beleza? Para baixo. Agora, vamos marcar aqui, ó, quem são as nossas duas raízes, né? É o quê? É onde, quando a gente substituir esse valor aqui, na equação, vai dar o quê? Imagem igual a 0, né? Então, ele vai cortar aqui o eixo X, tá bom? Então, quem vão ser esses dois pontos? Menos 1, e aí a gente vai marcar o quê? Vou marcar de vermelho aqui. E aí, a gente vai marcar bolinha aberta ou fechada. Olha aqui, ó. Olha o sinal de igual, menor ou igual a 0. Então, bolinha fechada, porque pode ser igual a 0 também. Então, aqui eu vou marcar aqui, ó, menos 1. E aqui, bolinha fechada, 1 sobre 2. Agora, observa. Daqui do 1 sobre 2 pra cá, a nossa imagem é o quê? Negativa, né? Nesse meio aqui, ó, entre menos 1 e 1 sobre 2, a nossa imagem é positiva. E daqui do menos 1 pra cá, ela é o quê? Negativa, beleza? Aí, o que você vai fazer para montar a sua solução? Você vai observar esse sinal aqui, ó. O que ele tá querendo? Ele tá querendo quem torna aí, né, menor ou igual a 0. Então, quem vai ser a sua solução? Quem satisfaz isso aí, quem deixa menor ou igual a 0. Aonde que tá menor que 0? Pra cá, ó. Aqui tá menor que 0, né? Nesse ponto, ele é igual a 0. Pra cá, ele é menor que 0, olha só. E aqui também, pra cá, ele é menor que 0. E nesse ponto, ele é igual a 0. Então, quem vai ser a sua solução aí dessa inequação? A gente vai escrever aqui embaixo. Solução x pertence aos reais, tá o quê? X é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 1 sobre 2. Pronto, fechou. Você encontrou aí a solução da sua inequação, tá certo? Esse aqui é um caso em que a gente tem uma inequação que tem todos os três termos. A gente transforma numa equação, aí encontra as raízes, como a gente encontra na equação de segundo grau, beleza? Encontrou as raízes, a gente vai fazer a observação no gráfico, pra gente saber quem vai ser a nossa solução, tá bom? Então, bora aí para um outro exemplo. Determine a solução da inequação x² menos 4x maior ou igual a 0. E aí, esse aqui, você pode também resolver pelo teorema de Bhaskara. Porém, eu vou resolver por um outro método, né? De uma equação incompleta, tá bom? Como a gente faz em uma equação de segundo grau quando ela é incompleta pra gente encontrar as raízes, tá bom? Se você quiser fazer por Bhaskara, também dá certo. Você só vai ter o seu termo independente igual a 0, tá vendo? Aquele carinha aqui
não vem acompanhado de nenhuma incógnita, ele vai ser igual a zero, né? Você pode fazer aí por Bhaskara que vai dar a mesma coisa. Eu vou resolver por um outro método, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Você vai transformar em uma equação. Como é que a gente faz isso? Só vamos mudar o sinal aqui para igual, tá? Vou reescrever aqui, ó. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Virou uma equação de segundo grau, né? E aí, quando você tem uma equação de segundo grau assim, ó, incompleta, como é que você faz para encontrar as raízes? Bom, a gente vai fazer o quê? Colocar os termos que tem tanto aqui quanto aqui em evidência, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o x em evidência, porque ele tem tanto aqui no x ao quadrado quanto aqui no menos 4x, tá bom? Então, se eu dividir x ao quadrado por x, eu vou ter o quê? X, né? Menos 4x dividido por x vai ser 4, né? Então, eu só reescrevi isso aqui, tá certo? De uma outra forma. Agora, pensa comigo. Isso aqui é uma multiplicação. Se você tem uma multiplicação, aqui tem dois termos, e você quer que dê igual a zero. Um desses dois, ou os dois, tem que ser zero, para isso aqui poder dar zero, não é não? Ou esse cara aqui é zero, e vai ficar 0 vezes x menos 4 para poder dar zero, ou esse aqui é zero, e aí vai zerar tudo, né? Porque vocês lembram, quando você multiplica um número por zero, vai dar zero, né? Então, a única possibilidade disso aqui dar zero é se um desses dois for zero. Então, o que eu vou fazer? Ou esse x aqui é zero, para esse aqui poder ser verdade, ou esse cara aqui de dentro é zero. Então, x menos 4 igual a zero. Vou passar esse menos 4 para o outro lado, e vai ficar o quê? X igual a 4, né? Então, encontrei as raízes. Mas quem são? Ou o x é igual a zero, né? Ou o x é igual a 4, para isso aqui poder ser verdade, né? Então, pronto, encontrou as raízes. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o gráfico, né? Vamos lá. A concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo? Aí, a gente tem que observar o sinal de quem está acompanhando o x ao quadrado, do nosso termo A, né? Ele é positivo, né? Ó, positivo. Então, concavidade virada para cima. Quem são as minhas raízes? 0 ou 4. Bolinha aberta ou fechada? Vou marcar de vermelho. Bolinha fechada, porque ele diz que pode também ser igual a zero, ó. Maior ou igual a zero. Então, se ele diz que pode ser igual a zero, bolinha fechada. Então, aqui eu vou marcar o 0 e aqui eu vou marcar o 4, beleza? E aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai observar o sinal. Daqui do 4 para cá, a minha imagem é o quê? Positiva. Entre 0 e 4, ela é o quê? Olha aqui, ó, abaixo de 0, né? Então, ela é negativa. Agora, aqui, menor que 0, ela é o quê? Olha só aqui, ó, positiva, né não? Então, agora a gente vai montar a nossa solução. O que ele quer aqui? Ele quer quem torna maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, é onde está positivo, né? Então, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a zero, que é onde a nossa imagem é positiva, ou x é maior ou igual a 4, tá certo? Aqui, ó, onde é positivo, porque ele pediu maior ou igual a zero, positivo, ou onde ele corta aqui o eixo x, que é zero, tá certo? E agora a gente vai para o último caso, tá bom? Esse aqui é o nosso último exemplo, tá bom? E eu vou resolver ele pelo teorema de Bhaskara. Por quê? Porque quando a gente transformar para uma equação aqui, a gente tem todos os termos, né? O A, o B e o C. Então, como não está incompleto, vou fazer por Bhaskara, tá certo? Então, bora lá. Vou escrever aqui como uma equação do segundo grau, tá? E aí, a gente vai ter que encontrar as raízes, tá bom? Vou colocar aqui do ladinho os termos, só para ficar
bem fácil de vocês visualizarem. Quem é o nosso termo A? 1. O termo B, menos 6. E o C, que é o termo independente, é 9, tá bom? E aí, agora a gente vai substituir na fórmula de Bhaskara que eu já escrevi para vocês na primeira questão, no primeiro exemplo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, sobre 2 vezes A, e o A é 1, então vai ficar dessa forma, tá bom? Vamos resolver isso aqui. Multiplicação de sinais iguais, resultado é positivo. Mais ou menos, menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Então, a gente já observa aí, olha, que aqui vai dar 0, né? E aí, ó, aqui vai dar 0. O que que vai acontecer? Quando a gente tem, dentro dessa raiz aqui, 0, a gente vai ter só uma raiz. Vai ser só uma raiz nessa equação de segundo grau, tá bom? Vai cortar em um único ponto aí o gráfico no eixo X. Quer ver só? Vai ficar então assim, vou colocar pra cá, 6 mais ou menos 0, né? Raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2. Aí, o que que vai acontecer aqui? O x1, a nossa raiz 1, vai ser 6 mais 0, que é 6 dividido por 2. Então, vai ficar 3. E a outra, 6 menos 0, que também é 6, dividido por 2, que vai dar 3. Então, a gente só vai ter uma raiz, que vai ser 3. Entendeu? Então, bora montar aqui o gráfico pra gente ver como é que vai ficar isso aí. Ó, a nossa parábola, ela é com a concavidade pra cima ou pra baixo? Aí, a gente tem que observar o sinal do nosso A. Ele é positivo, né? Então, o que que vai acontecer? A concavidade é pra cima. Vamos lá. E aí, a gente vai fazer assim, ó, cortando em 2 pontos? Não. Por quê? Porque a gente só tem uma raiz. Então, ela só vai encostar em um ponto. Vou tentar fazer bonitinho aqui pra vocês. Ela não vai descer, ó. Encostou aqui, finge que tá bonitinha aí essa parábola. Daqui, ela encosta aqui, ó, no eixo X, no 3, beleza? Só no 3, ela não passa assim pra cortar, porque a gente só tem uma raiz, tá? E aí, agora, bora fazer aqui uma análise. A bolinha desse 3 é aberta ou fechada? Aberta, porque aqui ele só diz maior que 0, ele não diz maior ou igual a 0. E no 3, a gente tem a nossa imagem igual a 0. Então, bolinha aberta, tá certo? Ó, daqui do maior que 3, a gente tem imagem positiva. Menor que 3, a gente tem imagem positiva. E no 3, a gente tem imagem igual a 0. Então, bora lá. Como que vai ficar a nossa solução? Vai ficar assim. X pertence aos reais, tá o quê? Ele quer maior que 0. Tanto aqui quanto aqui, a nossa imagem é maior que 0. Então, x menor que 3 e x maior que 3. Igual a 3 não entra, porque no 3 a nossa imagem é 0. E ele não quer igual a 0, ele quer só maior que 0. Tá certo? Então, esse foi o nosso último exemplo aí da aula de inequações do segundo grau. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.